Amados irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos, amém? Que alegria, irmãos, estar aqui com vocês, poder participar com o povo de Deus e recebendo o convite do pastor Cristiano. Para mim também é uma alegria poder atender este pedido e poder anunciar as verdades do Senhor a cada um dos irmãos. Meus amados, eu quero, neste momento, fazer uso da palavra do Senhor Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Abra sua Bíblia e você poder acompanhar a palavra do Senhor. E assim, junto, meus irmãos, nós podemos aprender mais um pouco, crescer mais um pouco na graça e no conhecimento do nosso Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Eu lerei todo o capítulo, mas estarei me baseando aqui no versículo 2. Mas, começando no versículo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Deus, por esta palavra que acabamos de ler. Obrigado pela oportunidade que temos de transmitir a Tua verdade, a Tua palavra. E nós queremos ouvir o que o Teu Espírito diz à igreja, ó Pai. Muito obrigado e abençoa todos nós, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu uso como tema aqui, expressando a nossa gratidão a Deus através da oração. Expressando a nossa gratidão a Deus através da oração, usando este texto, irmãos, e como disse, vou me ater aqui ao versículo 2, mas usando a luz de toda a carta, e numa linguagem, uma linguagem mais própria nossa agora, da nossa época. Diz assim: nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vós e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Então, meus irmãos, temos este tema que fala de gratidão a Deus e assim oramos a Ele desta forma. Eu quero também falar um pouco sobre o Senhor Jesus Cristo, que tinha uma vida prática de oração dentro deste tema. Também os apóstolos de Cristo seguiram o exemplo do Mestre Jesus e tiveram uma vida prática de oração. E no terceiro ponto, a oração de Paulo pela igreja era misturada com gratidão, como nós vemos neste versículo. E por último, ponto 4, o crente em Cristo deve ter uma vida prática e perseverante na oração com gratidão. Portanto, meus irmãos, usando esta carta do apóstolo Paulo, esta primeira carta aos Tessalonicenses,
por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele prega nessa cidade, na cidade de Tessalônica. E ele passou ali naquela cidade mais ou menos 3 semanas. Ele passou 3 semanas fazendo o quê? Ele estava pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e quando ele pregava, vidas eram alcançadas. Muitas vidas foram alcançadas aqui nesta cidade, foram transformadas para a glória de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo passou 3 semanas, mais ou menos, naquela cidade, e ali, tendo aqueles convertidos da parte do Senhor, ali nasce uma igreja, na cidade de Tessalônica. E vemos que, por este motivo, irmãos, por causa da pregação do evangelho, por causa de vidas que estavam sendo alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo, houve uma grande perseguição contra o apóstolo Paulo, contra os irmãos que estavam com ele ali e contra a igreja do Senhor, agora fundada ali naquela cidade. A perseguição, então, como disse, era por causa da pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o contexto daquela cidade já diz tudo, em que aquelas pessoas que ali estavam, eles tinham uma cultura greco-romana, uma mistura de Deus, dos gregos e dos romanos, e assim eles adoravam ao imperador, havia idolatria naquele lugar, e tantas outras coisas que poderemos falar aqui, como prostituição no meio deles. Mas o apóstolo Paulo, vendo toda esta perseguição, ele teve que sair daquela cidade, para ele não ser assassinado, para ele não morrer ali. Ele estava numa viagem missionária, ele estava pregando o evangelho. Mas mesmo o apóstolo Paulo sendo perseguido, não só ele, outros irmãos, a igreja, ele tendo que sair daquela cidade, mas tudo isto provinha do Senhor Deus. Ele foi para Bereia, depois ele foi para Atenas, ele continuou a sua segunda viagem missionária. Mas uma coisa é certa, como disse, tudo isso provinha do Senhor, esta perseguição. Ele tinha que ir a outras cidades, ele tinha que pregar o evangelho. E onde o apóstolo Paulo passava, com a pregação do evangelho, vidas eram salvas. Você pode ver esse contexto desta cidade, desta igreja, lá em Atos, no capítulo 17, do versículo 1 ao 9, você em casa, você vai poder dar uma lida e ver como o Senhor Deus trabalhou na vida daquela igreja, daqueles irmãos e daquelas pessoas. Então o apóstolo Paulo, com esta carta, ele tem o objetivo de orientar os irmãos, exortar aqueles irmãos com a doutrina de Deus, com a doutrina de Cristo. E o desejo dele, com todos estes ensinamentos, era que eles continuassem progredindo, como ele fala isto no capítulo 4, o versículo 1, é o desejo que eles progridam e que eles pudessem continuar fazendo a vontade de Deus, quanto à vida de fé, quanto à vida de amor, quanto à vida de santidade e de esperança também na segunda vinda de Cristo. Nós lemos aqui o capítulo 1, o final fala sobre isso, mas à luz de toda a carta também. Então, eles deveriam, mesmo com toda esta perseguição, eles deveriam continuar firmes e perseverantes. E assim continuaram. O apóstolo Paulo, irmãos, era um homem de oração, era um homem que tinha uma vida de oração, e ele era muito grato ao Senhor Deus. Nas suas orações, ele usava a oração como gratidão a Deus por ser um servo, por servir ao reino de Deus. Ele orava, não somente por ele, mas ele orava pela igreja do Senhor, por esta igreja, mas como você vê em todas as suas cartas, geralmente ele passa isto para os irmãos, que ele está orando por eles. E é bom lembrar que o apóstolo Paulo, ele aprendeu esta vida de oração com o Senhor Jesus Cristo. E nesse primeiro ponto eu vejo que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma vida prática de oração.
É só olhar os evangelhos. Então o apóstolo Paulo, ele aprende com Jesus. Os irmãos já leram, ou se não leram, vão ler em Atos dos Apóstolos, a conversão do apóstolo Paulo, quando ele ia na estrada de Damasco. O Senhor Deus o derruba do cavalo, porque ele estava indo perseguir a igreja de Cristo. Mas a partir daquele momento, o Senhor transforma a vida daquele homem. De um perseguidor, agora ele é perseguido, como nós estamos vendo aqui, esta perseguição na cidade de Tessalônica. E o apóstolo Paulo, sendo convertido pelo Senhor, ele aprende com o Senhor Jesus Cristo todas as coisas, como ele falava para as igrejas. Ele dizia algo que, por exemplo, como em 1 Coríntios 11, 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Tudo que ele aprendia com o Senhor, ele passava para a igreja. E ele não poderia fazer diferente, porque todo pregador, todo arauto do Senhor Jesus Cristo, ele precisa pregar a palavra, a doutrina de Deus, o evangelho, as boas novas de salvação. Mas também ele diz em 1 Coríntios 15, 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, como disse, ele entregou apenas o que ele recebeu. Ele falou de Cristo, ele falou da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas também 1,12 ele diz: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo aprendeu a orar com Cristo. E como nós estamos vendo aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma vida de oração. E ele deixou um grande exemplo a respeito de oração para os seus discípulos. Por exemplo, olhando em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Jesus estava orando, os discípulos estavam atrás dele. Não somente os discípulos, mas havia uma multidão por causa dos milagres, por causa dos feitos, por causa da pregação também do Senhor Jesus Cristo. Eles procuravam Jesus e os discípulos procuravam Jesus para que ele continuasse ali pregando. Mas Jesus estava orando, pedindo a direção de Deus. E ele disse: precisamos ir a outros lugares, precisamos pregar, porque a missão de Cristo era essa, pregar o evangelho. Por isso, ele conversava com Deus, cumprindo ali a missão que foi dada por Deus Pai. Em Lucas, no capítulo 22, no versículo 39 em diante, diz: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. Veja, irmãos, Jesus tinha o costume da oração, a prática da oração. Ele conversa com Deus Pai, ele já leva os seus discípulos, eles estão sendo treinados para, depois da sequência, a pregação do Evangelho. Mas veja que o Senhor Jesus foi confortado neste momento de oração, assim como nós também, irmãos. Já temos percebido isto, já temos sentido isto da parte do Senhor Deus, o conforto nos nossos corações, em todos os momentos das nossas vidas. O Senhor Jesus, então, treina os seus discípulos, ensina a respeito da oração e os coloca na prática. Veja que Jesus, lá em Mateus 6, ele deixa para nós, para os seus discípulos, a oração dominical, o Pai Nosso. A oração que nós podemos usar e tomar como exemplo. Veja que o Senhor Jesus Cristo também, meus irmãos, lá em João 17, que fala sobre a oração sacerdotal,
Jesus ora por nós também. Ele orou por aqueles discípulos. Ele pede a proteção de Deus Pai para os seus discípulos, mas ele ora por nós também, como diz em João 17:20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus estava orando por nós, amados irmãos. Nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 178, diz: o que é a oração? É o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com auxílio do seu Espírito, com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Assim como a oração dominical nos ensina como nós devemos orar, vemos também no nosso catecismo o que é oração. E, resumidamente, uma criança também poderia responder o que é oração. Ela poderia dizer, é conversar com o Papai do céu. E é isto. Oração é falar com Deus. É orar em nome de Jesus. E é bom demais, meus irmãos, quando nos quedamos para orar ao Senhor Deus. Estes são os exemplos que o Senhor Jesus deixa para nós. Poderíamos usar muitos textos, mas os irmãos, na sua leitura anual, vão passar pelos evangelhos e vão ver como o Senhor Jesus orava, como ele levava seus discípulos, como ele treinava os seus discípulos para a prática da vida cristã, a prática da disciplina cristã, e uma delas é a oração. E nós vemos, irmãos, que, indo para outro ponto, os apóstolos de Cristo seguiram o exemplo do Mestre Jesus e tiveram uma vida prática de oração. Os apóstolos, os que eram discípulos, se tornaram apóstolos de Cristo aqui, que são os enviados, eles seguem o exemplo de Jesus para uma vida prática de oração. Eles aprenderam com Cristo a orar, meus irmãos, e fizeram disto uma prática na vida deles. Nós devemos também seguir este exemplo, porque, meus irmãos, quando nós temos a prática da oração, uma vida de oração, nós criamos uma disciplina. A oração fazia bem para a alma dos discípulos. Eles eram fortalecidos. Eles precisavam conversar com Deus para dar continuidade ao ministério que o Senhor colocou nas suas mãos. Para dar continuidade à pregação do Evangelho, eles precisavam orar, e assim faziam. Por exemplo, em Atos 3:1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. No capítulo 6, versículo 4, diz assim: e quando a nós nos consagraremos à oração, é o texto lá dos diáconos que estão sendo levantados, e os apóstolos dizem: nós vamos nos consagrar à oração e à palavra, a pregação da palavra. Então, os discípulos foram obedientes em continuar esta prática da oração, em viver uma vida de oração e ensinar isto para a igreja, irmãos. Eles ensinavam para a igreja. Os apóstolos ensinaram isto para os novos convertidos a respeito da oração. Tanto é que está lá o texto, creio que usarei mais abaixo, que eles perseveravam também na oração. E veja que em Atos 12:5, por ele ensinar a igreja a orar, vejam que a igreja está orando quando o apóstolo Pedro é preso por causa da pregação do Evangelho. Diz o texto: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Por 2 ocasiões, Pedro foi preso ali, e em um momento em que ele estava preso, a igreja também orava, e o Senhor Deus, de uma forma miraculosa, ou seja, tirou ele daquela prisão, sem precisar o carcereiro abrir as portas, e Pedro bate na porta da casa, onde havia ali uma criada chamada Rode, e ele batendo, a criada abre, e ela fica tão espantada e fecha a porta novamente, e vai falar para os irmãos que o apóstolo está ali, mas eles estão orando pelo apóstolo. Veja o que o Senhor Deus faz.
na vida da igreja primitiva, na vida dos seus servos, porque os discípulos ensinaram a igreja a orar. Vemos então que o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. Vemos também que os seus discípulos obedeceram o Senhor Jesus e tiveram uma vida prática de oração. E agora vemos, voltando para Paulo, a oração de Paulo pela igreja era misturada com gratidão. É isto que nós estamos vendo aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 2, que diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Então ele envolve a sua oração, o apóstolo, com ações de graças, gratidão a Deus, agradecimento a Deus pela graça e misericórdia de Deus. Este apóstolo, este homem de Deus, este servo, ele sempre nas suas cartas, ele tem motivo de oração. Ele agradece a Deus por contribuir com o Evangelho, por pregar o Evangelho e por ver vidas salvas. Ele era o intercessor das igrejas, irmãos, o apóstolo Paulo, e digo dos obreiros do Senhor, não somente da igreja, mas dos obreiros, daqueles que o Senhor levantava, por exemplo, em Efésios 1,16, falando que ele orava pela igreja, pelos santos. Ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. No capítulo 6, versículo 18, diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em Filipenses 1,4 ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Nós vamos ver os motivos aqui neste texto. Os motivos da oração de Paulo nestas cartas, nestas duas. Como disse, estou aqui observando, olhando para o versículo 2, mas olhando à luz de todo o contexto da primeira e da segunda carta. E aqui em 1 Tessalonicenses 1, 3 e 4, ele ora agradecendo a Deus pela... Você pode observar aí, 1 Tessalonicenses 1, versículo 3 e 4, ele ora a Deus, veja aqui que diz: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. São motivos, irmãos, que o apóstolo Paulo agradece, ora a Deus agradecendo pela vida dos irmãos, repito, pela operosidade da fé, da abnegação do amor, da firmeza da esperança, pela eleição, também pela santidade. Você vê isso aqui, o versículo 5 diz: porque o evangelho chegou até eles em poder, ele se alegra por isto, o evangelho chega em poder, o Espírito e em plena convicção. No versículo 8, ele também agradece, ele está agradecendo, ele começa agradecendo nesta carta, porque o evangelho está repercutindo. Por intermédio da igreja, o evangelho está repercutindo na Macedônia, em toda a Caia. Também, no versículo 9 e 10, você vê que ele tem gratidão e ora a Deus pela conversão deles, porque eles estavam servindo o Deus vivo e verdadeiro e porque aguardavam dos céus o Filho de Deus. Essa oração, como disse, ela continua na carta, por exemplo, no capítulo 3, no versículo 10, que diz: orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Porque Paulo teve que sair dali praticamente nas carreiras para não morrer. Depois ele pede para Timóteo, ele fala aqui na carta, para Timóteo ir lá ver como estão os irmãos. Por isso ele continua a sua oração aqui nesta carta, porque ele tem desejo de ver os irmãos pessoalmente.
No versículo 12 do capítulo 3, o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. No 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Paulo também incentiva os irmãos a orar. Ele não apenas orava, mas, como nós já estamos vendo, ele incentivava os irmãos à vida de oração. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Versículo 25, irmãos, orai por nós, porque ele continuava na pregação do Evangelho, ele precisava da ajuda da igreja. Como nós sabemos que pastores, líderes, eles precisam da oração da igreja para que eles continuem pregando o Evangelho, cuidando das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. É só pela graça que pastores e líderes continuam cuidando da igreja. Portanto, igreja, oremos pelos pastores, pelos líderes que o Senhor tem levantado. Vejamos que a vida de Paulo era assim, irmãos. E nós também temos motivos para orar. Você vê tantos motivos que Paulo ora, nós também temos motivos para orar ao Senhor Deus. Às vezes tem pessoas que dizem assim, não consigo orar mais que 2 minutos, porque falta oração, faltam palavras. Nós temos a oração dominical, mas ali é para nós tomarmos como exemplo. Mas nós temos tantas causas, irmãos, tantas coisas para orar. Você viu aqui só Paulo orando, e tantos motivos. Ele pedia, principalmente, por coisas concernentes ao Evangelho. E é assim que nós devemos começar as nossas orações. E no ponto 4, irmãos, o crente em Cristo deve ter uma vida prática e perseverante na oração com gratidão. Através da oração, nós estaremos bem perto de Deus, nós exaltaremos a Cristo, nós venceremos as tribulações, as tentações. Há tantas coisas, irmãos, que nós podemos colocar diante de Deus em oração. Esta igreja aqui, a igreja de Tessalônica, passava por grandes tribulações. Como disse o contexto daquela cidade, o contexto em que viviam aqueles irmãos antes de Cristo, de adoração ao imperador, adoração aos deuses gregos e romanos. Eles viviam em grandes tribulações, mas eles não recuaram, eles não abandonaram o Senhor Jesus. Eles enfrentavam tudo, porque eles estavam revestidos pelo Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo em Efésios, ele diz assim, não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Esses irmãos estavam cheios do Espírito Santo de Deus, porque eles buscavam a pessoa do Senhor Deus para suas vidas. Por isso, irmãos, eles enfrentavam tudo. Nós também, irmãos, podemos enfrentar tudo pela força de Deus. Tudo que vier, as tentações, as tribulações, os problemas da vida. Jesus diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Mas é tudo aquilo que, de fato, nós necessitamos para a nossa vida espiritual. É claro que as necessidades básicas da vida, o Senhor provê, como Ele ensinou lá em Mateus 6, quando os discípulos estavam ansiosos por tantas coisas, e Jesus ensinou, busque em primeiro lugar o meu reino, busque a minha justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Nós devemos, irmãos, como estamos vendo neste ponto de que devemos ter uma vida prática e perseverante na oração com gratidão. Devemos orar e perseverar na oração. A igreja primitiva perseverava, eu falei no início, Atos 2:42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por isso o Senhor, lá neste texto de Atos 2:42, os versículos seguintes, é por isso que o Senhor se manifestava na vida daquela igreja, abençoando aquela igreja, fortalecendo aquela igreja, usando aquela igreja, de tal forma que os demais, a vizinhança achava graça, olhava e via o Senhor na vida daquelas pessoas. Eles perseveravam, irmãos. A igreja primitiva
perseverava na oração. Romanos 12:12, Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Não devemos andar ansiosos. Mas se a ansiedade vier, meus irmãos, ainda que sabemos que é o mal do século, de tanta ansiedade no coração das pessoas, mas se vier este mal tentar se alojar em nossas vidas, nós vamos orar ao Senhor. Em Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, não devemos andar ansiosos, mas devemos ser perseverantes na oração. Devemos orar pelos homens, são motivos de oração. Em 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças e a favor de todos os homens. Devemos orar para que vidas sejam salvas. Paulo orava por isso. Romanos 10:1: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Nós estamos vendo aqui motivos para a nossa oração. E como disse que muitas vezes crentes dizem: eu não tenho tantas palavras para orar. Mas nós temos muitos motivos. Podemos orar pelas nossas necessidades, sim. Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E para nós fecharmos, irmãos, para nós fecharmos esta mensagem, este momento de aprendizado com a palavra do Senhor Deus, nós estamos sendo orientados pela palavra do Senhor Deus a uma vida de oração. Devemos orar como Jesus ensinou. Obedecer os ensinamentos, como os discípulos obedeceram, e tiveram uma vida de oração, tiveram uma vida abundante. O Senhor os usava grandemente como instrumentos para a pregação do Evangelho. Olhar o exemplo também de Paulo, que orava a Deus agradecendo pelos obreiros, pela igreja e por salvação de vidas. Nós falamos da igreja primitiva que aprendeu a perseverar na oração. A igreja do segundo século também viveu uma vida de oração, senão nós nem teríamos chegado aqui no decorrer dos séculos. Os homens de Deus, quando na sua morte, tantos que temos ouvido falar, que no momento da morte eles oravam a Deus, cantavam louvores a Deus e morriam, pedindo graças ao Senhor Deus. Portanto, nós precisamos continuar orando a Deus e pedindo graça e misericórdia para as nossas vidas. E como aplicação, irmãos, eu pergunto, não precisa você responder aqui para mim, como está a nossa vida de oração, ou a sua vida de oração? Será que temos agradecido apenas pelo pão? E alguns com gracinha, às vezes eles vão orar no momento que estão entre os amigos e dizem assim: Senhor, abençoa o pão e afasta a multidão. Ele quer comer sozinho. Será que a nossa oração, ela se resume apenas a isto, quando acordamos pela manhã e vamos ao trabalho e já na correria: Senhor, estou atrasado, mas obrigado pelo pão, me abençoa e tchau. Precisamos orar sempre como a Bíblia nos ensina, irmãos. Precisamos tirar um momento com Deus, de intimidade com Deus, para conversar com o nosso melhor amigo, que conhece as nossas vidas. Nós temos este recurso nas nossas mãos, que é a oração. Podemos conversar com Deus e expor tudo
Às vezes expomos para um amigo, para uma amiga, mas nós podemos expor para Deus que pode resolver. Às vezes alguém expõe para você algo que está passando, e às vezes nós apenas falamos, é mesmo, é? Poxa, que coisa. Mas nós como cristãos, nós podemos fazer muito mais pelas pessoas, orar com as pessoas. Eu gosto muito quando alguém, às vezes na igreja mesmo, pastor, estou passando por isso e aquilo e tal, é um final de culto, às vezes no início, meu irmão, vamos orar aqui. Porque às vezes alguém diz assim, eu vou orar por você, mas ele esquece. Nós precisamos orar por nós. Nós precisamos reunir a nossa família para orar. Estamos iniciando o ano de 2025. Nós podemos reunir a nossa família, à mesa, nas refeições. Nós podemos ter um momento para abrir a Escritura, ler um texto com a nossa família e orar. Nós vamos ver o efeito que vem na vida da nossa família. Como é bom, irmãos, nós reunirmos a família para orar, mas nessa vida tão corrida, as pessoas têm tantas desculpas, não dá, não tem um tempo. Às vezes o filho até pede, pai, lê a Bíblia comigo, ou mãe, ora comigo, e muitas vezes estamos numa correria, não podemos fazer assim. Precisamos buscar ao Senhor em oração, conversar e expor tudo para Deus. Lutero dizia, tenho tanto a fazer, que passarei as primeiras 3 horas orando. Uma vez eu vi uma frase dele dizendo que antes dele sair, ele orava essas 3 horas. E ele tinha tanta coisa para resolver que se tornava algo tão fácil para ele resolver. E às vezes na nossa pressa nós não oramos e saímos para trabalhar ou para resolver uma coisa e temos tantas lutas, a começar pelos órgãos públicos, né? Que você vai resolver e alguém lhe manda para ali, para cá e acaba não resolvendo. Nós podemos, como Lutero, passar as 3 primeiras horas orando. Mas ao trabalho, vamos acordar mais cedo. Eu vi algum vídeo do pastor Russell Shedd, que estão postando ultimamente, e alguém perguntava como é o seu devocional, sua vida de oração. Eu acordo cedo para orar. 5 da manhã, eu já perdi ali, eu já dormi o suficiente, já perdi o sono, eu vou orar. E depois eu vou também misturar esta oração com leitura da palavra. Depois eu faço uma caminhada ouvindo uma mensagem. Ele cita o pregador que ele vai ouvindo. Então, nós podemos fazer assim. Ore mais um pouco esta semana. Eu já oro. Ore mais um pouco. E de preferência, deixe o celular distante, a TV ligada, para você ter um momento de intimidade com Deus. Ninguém pode tirar a nossa intimidade com Deus. Um pregador que eu conheci, um evangelista, quando ele estava na igreja, ele estava assim orando e alguém ia incomodar ele lá para perguntar alguma coisa a respeito da igreja. Ele disse assim, não incomodeis o meu amado é meu. Citando Cantares, falando que ele está em um momento de intimidade com Deus. Use como modelo a oração dominical. Comece exaltando a Deus, agradeça pela salvação, depois pelas demais coisas, confesse seus pecados, peça de Deus aquilo que é necessário para a sua vida, ore pela igreja, pela nação, pelos doentes e necessitados, peça por libertação e salvação de vidas, peça a Deus que te use neste ano para a glória dEle. Deus te guarde pelo seu poder. Nós vamos orar, meus amados. Neste momento, nós vamos agradecer. O pastor pediu que eu já orasse, encerrando e também impetrando a bênção apostólica. Fique de pé, meu amado. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque conseguimos chegar ao ano de 2025 e poder olhar e ver o quanto o Senhor fez por nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. E olhar que nós poderíamos ter feito tanto, inclusive na oração, na leitura da palavra, visitando o necessitado, levando uma palavra a uma pessoa. E muitas vezes não fizemos. Mas nós temos a oportunidade de continuar como cristãos, representando bem o teu reino, Pai, sendo um instrumento nas tuas mãos. O Senhor procura servos
para fazerem a tua obra, ó Deus. E, ó Deus, tu não chamaste apenas os pastores, os obreiros, o Senhor chamou a igreja. Quando o Senhor disse, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nós temos a oração, nós temos a palavra, e nós podemos usar estes recursos para as nossas vidas, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai, que tem estado aqui ouvindo, domingo após domingo, a tua palavra. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, Pai amado. Que o Senhor nos desperte para a oração, o Senhor nos dê sabedoria para a oração, o Senhor nos ensine a orar, a sermos perseverantes na oração, a orarmos por almas, por vidas, a orarmos pela nossa família, pela nação, orarmos, Senhor, pelos necessitados, orar pelos missionários que estão no campo, levando a Tua palavra, orar pela nossa nação, que passa por um momento tão difícil, Pai amado, na questão financeira. Dá-nos graça, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina a tua igreja a orar, o teu povo a orar, espalhar, o teu povo que está espalhado na face desta terra. Nos leve em paz, nos leve em segurança, Pai amado, que possamos ter uma semana de oração, confessar a Ti os nossos pecados, viver uma vida íntegra diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda o pastor Cristiano como pastor desta igreja, os presbíteros desta igreja, a família dos Teus servos, os diáconos desta igreja, as famílias que estão aqui reunidas, ó Pai. Deus querido, dada a Tua graça como o Senhor tem dado, abençoa, fortalece, que seja um ano proveitoso debaixo da Tua graça, debaixo da Tua autorização, Senhor Deus amado. Queremos exaltar o Teu nome, queremos reconhecer sempre que Tu és o único Senhor, Tu és o Salvador da nossa vida, ó Pai, e que, como disse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nos abençoa, nos guarda, até que Tu venhas, Senhor. Em nome de Jesus, que eu Te agradeço. Amém.